Boa noite a todos e todas. Boa noite àqueles que nos assistem pela TV Alerj. Boa noite, presidenta Tia Ju. Infelizmente, o Brasil vive um momento ímpar na sua história e a onda conservadora que levou Bolsonaro à presidência fez vir muito lixo à tona. Infelizmente, a gente tem que lidar com esse lixo cotidianamente. Mas a gente lida com esse lixo com tranquilidade, porque nós somos um projeto político. Nós do PSOL somos um partido que tem um compromisso com a transformação do nosso país. Temos um compromisso com trabalhadores, com trabalhadoras, com as pessoas pobres, com as pessoas que no seu dia a dia lutam para ter o filho matriculado na creche, para ter o filho matriculado na escola, para ter o filho matriculado na universidade, para ter um trabalho digno, para ter uma vida feliz, para chegar em casa, poder comer, poder jantar com a sua família. Nós estamos num dos países mais desiguais do mundo, um dos últimos a abolir a escravidão. Um país que ainda tem milhões de pessoas vivendo na fome e na miséria. E a agenda que a gente vê, o partido do presidente da República, Jair Bolsonaro, apresentar para a população, é uma agenda grotesca. É uma agenda grotesca de perseguição a adversários políticos, de produção de inimigos, de produção de fantasmas, de ataques e desrespeitos incessantes. Eles são tão toscos que quem nos acompanha de casa talvez não consiga entender a dinâmica. Por exemplo, existe aqui um livro onde as pessoas se inscrevem para falar no expediente final. No geral, só ficam para se ouvir os deputados que estão inscritos para falar. É quando já acabaram todas as votações. Eles vão, se inscrevem por último, nos atacam e dizem que a gente fugiu para ficar fazendo firula para quem está em casa assistindo. Hoje eles já falaram. Eu estou inscrito agora, eles já foram embora. Fugiram? Não fugiram. Foram embora porque já falaram. Aí agora volta correndo porque eu falei que não estão mais no plenário. É esse comportamento grotesco, infantil, que não conseguem entender. Isso aqui é a casa que faz leis que vão determinar a vida das pessoas, a empregabilidade no estado do Rio de Janeiro, o direito dos consumidores, as políticas públicas de educação. Só que essas pessoas não conseguem ter noção da responsabilidade do cargo que ocupam. Também quem são. Vem aqui chorar pitangas, que passou pelo deputado Marcelo Freixo, o deputado Marcelo Freixo não reconheceu. Não reconheceu porque não deve nem saber quem é. Quem eram essas pessoas antes de chegarem aqui e se tornarem deputados? Um era funcionário fantasma, acumulava cargos irregularmente. O outro, que agrediu um estudante na saída de uma audiência pública na UERJ. Olha que tipo de comportamento. Vem trazer para cá, para esse ambiente do plenário, um ambiente permanente de agressividade, de desrespeito. Já quase agrediu 2 deputados aqui no plenário. Hoje, mais uma vez, agiu de forma desrespeitosa. Sempre que fizer isso, nós vamos acionar, sim, o Conselho de Ética, vamos acionar, sim, a Corregedoria, as instâncias dessa casa. Fizeram com que o baixo nível tomasse conta do parlamento. Hoje, ele fez uma fala com uma expressão que eu queria trazer para cá. Um fez uma fala se referindo ao outro, como se o outro, dizendo que o outro falava que chove Xuxa e cai Pelé no meu colo. Vamos analisar a expressão, o conteúdo que ele traz para cá. O que isso representa? Chove Xuxa, cai uma mulher loira, objetificando a mulher e assemelhando a loirice como algo positivo. E cai no meu colo o quê? Um homem negro, como algo negativo. Qual é o nome disso? O nome disso é racismo. O nome disso é machismo. É uma visão que, ao mesmo tempo, objetifica a mulher e considera um homem negro como retrato de algo negativo. É isso que a gente passou a ter que lidar constantemente nessa casa. E o tempo inteiro produzindo mentiras. Por exemplo, vem aqui e insinuam que a gente não teria feito oposição ao governo Sérgio Cabral. A gente fez.
quem era de um partido da base aliada era Flávio Bolsonaro, que, aliás, se elegeu pelo partido do vice-governador Francisco Dornelles. Aliás, Flávio Bolsonaro votou em Jorge Pisciani para a presidência dessa casa, mesmo com Jorge Pisciani já respondendo a diversos processos. A bancada do PSOL não. A bancada do PSOL foi contra. A bancada do PSOL pediu a cassação do Sérgio Cabral. A bancada do PSOL pediu a cassação do Francisco Dornelles, do então partido do Flávio Bolsonaro. É o tempo inteiro a produção de mentiras. Nem tem tanto que tem uma CPI no Congresso Nacional para apurar as mentiras da internet, chamadas fake news. Sabe quem está contra essa CPI? O deputado Flávio Bolsonaro. O vereador aqui do Rio, Carlos Bolsonaro. Aqueles que constroem sua trajetória política com esse método da disseminação das mentiras. Eles tentam fazer aqui uma confusão agora no plenário com relação às investigações do COAF. E eu quero fazer um esclarecimento sobre a situação do COAF. O COAF era um órgão ligado ao Ministério da Fazenda, que monitorava movimentações financeiras atípicas e acionava outros órgãos de controle, como o Ministério Público. Ter uma movimentação atípica não significa que alguém praticou um crime. Significa que algo deva ser investigado. 10 deputados dessa casa, incluindo o líder do governo, que eles fazem parte, estão aqui elogiando, estão entre os deputados que tiveram assessores com movimentação atípica, não necessariamente o deputado. E o que aconteceu? Nessas movimentações atípicas, perceberam que o deputado Flávio Bolsonaro tinha não só uma movimentação atípica de assessores, mas que ele próprio tinha indícios de enriquecimento ilícito, que recebeu centenas de milhares de reais em depósitos parcelados e não identificados na conta dele. Isso aconteceu com o deputado Flávio Bolsonaro e, que eu saiba, pelo que veio a público pela imprensa, não aconteceu com mais nenhum dos 10 deputados citados no relatório do COAF. Por isso, a gente cita o deputado Flávio Bolsonaro. Mas não é só por isso. É porque o deputado Flávio Bolsonaro também teve um cheque de R$24 mil de um assessor dele, já conhecido como Queiroz, depositado na conta da madrasta do Flávio Bolsonaro. Percebam, um assessor de um deputado depositando um cheque na conta da madrasta desse deputado, da esposa do pai. Isso só aconteceu com o deputado Flávio Bolsonaro. E mais que isso, quando veio à tona os assessores com movimentações atípicas, veio à tona que dentre esses assessores tinha a mãe e a ex-mulher de um miliciano perigoso, perseguido e foragido aqui no estado do Rio de Janeiro. O gabinete do deputado Flávio Bolsonaro continha a mãe e a ex-mulher de um miliciano perigoso, acusado pela polícia de ser um matador de aluguel, o principal matador de aluguel do estado do Rio de Janeiro. O que esses deputados fazem sobre isso? O que eles falam? Omitem, minimizam. Porque, na verdade, a gente assiste hoje no Rio de Janeiro a defesa de um discurso na segurança pública que é hipócrita. Eles falam do combate ao tráfico, mas não falam do combate às milícias. A gente quer que combata, sim, todo tipo de crime armado. Mas a gente quer que a polícia faça isso não reproduzindo a violência. Use inteligência. O deputado veio aqui e deu um exemplo. Fizeram uma operação na Cidade de Deus. Os traficantes armados fugiram. De que adianta? Colocar em risco a vida de milhares de pessoas. Tem que interceptar o tráfico de armas. As principais apreensões de fuzis no estado do Rio de Janeiro se deram num aeroporto sem um tiro e nas investigações do assassinato de Marielle. E o que esses deputados fizeram? Um deles se notabilizou quebrando a placa e depois ficou tentando se promover através da placa quebrada. O que significa quebrar a placa de uma pessoa que foi assassinada? Legitimar esse assassinato. Significa legitimar esse assassinato.
que a própria polícia já reconhece que foi feita por milicianos envolvidos com grupos políticos. E o que esses deputados fazem? Fazem galhofa com o assassinato político mais grave que aconteceu no nosso Estado nos últimos anos. É esse tipo de gente que quer governar o nosso Estado. É esse tipo de gente que quer se apresentar como uma alternativa para o nosso Estado. Infelizmente, de vezes em vezes, esse parlamento recebe esse tipo de gente. Mas não tenho dúvidas de que a grande maioria ficará muito tempo aqui. A grande maioria ficará muito pouco tempo aqui. A grande maioria chegou aqui e vai sair. É isso. Infelizmente, mais uma vez eu repito, a onda Bolsonaro trouxe muito lixo à tona e a gente é obrigado a lidar com esse lixo cotidianamente. Mas a gente lida com tranquilidade, a gente lida sem medo, a gente lida fazendo o debate necessário. Não vamos nos igualar àqueles que parecem que saíram do jardim de infância e vieram direto para cá. Porque o Estado do Rio de Janeiro é uma coisa séria. O Estado do Rio de Janeiro, as leis que a gente faz aqui, definem o rumo da vida das pessoas desse Estado. Nós não vamos nos igualar àqueles que parecem que saíram do jardim de infância e vieram direto para a Assembleia Legislativa. Nós temos um compromisso com a democracia, temos um compromisso com o Estado do Rio de Janeiro.